Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre as minhas leituras do mês de agosto, porque os livros não têm prazo de validade, as nossas leituras também não, a memória é que... talvez tenha. Portanto, vamos descobrir se eu consigo falar ainda sobre livros que já li há 3 meses atrás. E é isso, já não gravo há tanto tempo vídeos destes que já nem sei se ainda sei falar sobre livros. Como se eu não fizesse isso todos os dias no trabalho. Portanto, hoje venho-vos falar sobre as minhas leituras do mês de agosto. O tempo foi passando, eu tive aqui meses com pouca cabeça para gravar, seja porque estava a preparar o encontro entre palavras, seja porque o encontro aconteceu, a seguir fiquei doente, entretanto o trabalho... Bem, enfim, as coisas foram todas fazendo aqui um efeito bola de neve e a verdade é que cá estou eu, final de novembro, a gravar o vídeo sobre as minhas leituras do mês de agosto. Lado positivo, nos últimos anos este vídeo costuma aparecer em janeiro, portanto também não estamos assim tão mal quanto isso. Portanto, vou passar a falar-vos sobre as minhas leituras do mês de agosto, o último mês deste ano, em que eu até li uma quantidade normal para mim de livros. Que a partir daí foi ladeira abaixo. Portanto, o primeiro livro que eu li em agosto foi aqui o Nós Já Vivemos Aqui, de Marcus Klewer, que eu estava extremamente curiosa. Eu encontrei uma rapariga no YouTube que faz um apanhado dos vídeos que as pessoas costumam fazer das melhores leituras e, portanto, ela esteve a fazer um apanhado com os vários vídeos dos vários youtubers estrangeiros, maioritariamente que falam inglês, sobre as suas leituras do ano de 2024, isto é uma coisa que ela já faz há alguns anos, pelo que eu percebi, e basicamente ela vai buscar aqueles que estão no top desses youtubers e faz uma compilação dos melhores de várias pessoas. Acredito que seja um vídeo que lhe leva imenso tempo a fazer, não só porque são muitas horas de vídeo para ver e depois cortar e colar por aí fora, mas o que acontece é que este livro foi muito mencionado nos melhores livros, nas melhores leituras de 2024 de muita gente. E a questão é, este livro é maioritariamente considerado terror. E eu tenho problemas com terror, eu já disse isto algumas vezes, apesar de ler Stephen King, o terror de King não me afeta propriamente assim por aí além, só quando ele toca assim em coisas que são particulares. E portanto eu estava muito curiosa para saber como é que um livro de terror acaba no top da maioria das pessoas que estavam a ser usadas naquele vídeo. E portanto este livro tinha passado para a minha wishlist em inglês e entretanto a Porta Editora, a Singular, anunciou que ia traduzir este livro e portanto ele saltou automaticamente de wishlist em inglês para wishlist em português. Ora bem, relativamente à questão do terror, eu não consideraria a 100% este livro como um livro de terror. É um livro que vos dá uma comidela de cabeça porque nós não percebemos ponta do que está a acontecer ao longo do livro inteiro. As coisas estão na página, nós estamos a vê-las acontecer, mas estamos tão confusas como as personagens. É de género, que raio é que está a acontecer aqui? E isto é uma coisa que vai até o final do livro. Agora, tem efetivamente elementos de terror. E eu traço aqui a minha linha, o meu limite, em caves e sótãos à noite. E portanto, nós temos aqui algumas situações em que as personagens acabam por ir ao sótão ou à cave e convenhamos que são cenas extremamente desagradáveis para mim. São coisas que para mim me mexem psicologicamente e esses momentos em específico são momentos que eu senti como terror. Tudo o resto é extremamente perturbador, no sentido em, se isto me acontecesse a mim, como é que eu iria reagir nesta situação? No entanto, não considero que seja necessariamente terror, mais uma questão de suspense ou então de, lá está, nós não íamos gostar que aquilo nos acontecesse. Então, o que é que se passa nesta história? Nós temos um casal de raparigas que comprou uma casa e está a renovar a casa. Elas mudaram-se para lá há pouco tempo e há uma noite em que ainda só está uma delas em casa, uma noite final do dia, em que alguém bate à porta, ela vai abrir e é uma família de 5 elementos, a mãe, pai e os filhos, em que o pai diz: eu vivi nesta casa, portanto já vivi aqui, gostava de mostrar a casa aos meus filhos, íamos a passar aqui perto e gostava de mostrar a casa aos meus filhos e à minha mulher, portanto podemos entrar. Isto era uma questão, não foi uma afirmação. E a questão é que a rapariga fica aqui um bocadinho entalada entre a espada e a parede, ela não é muito boa a dizer que não às pessoas e então deixa-os entrar.
Só que tudo naquela família é estranho. A maneira como eles se relacionam, a forma como demonstram emoções, a maneira como eles falam com ela também. E portanto chega um momento em que ela está deserta, que eles vão embora da casa. Mas a verdade é que vai adiando, e vai adiando, e vai adiando, e coisas vão acontecendo. E chega um momento em que nós pensamos, o que raio é que está a acontecer aqui? E isto tudo conseguia-se evitar com não pode entrar lá a sua vida, basicamente. Nós, além de termos aqui a nossa narrativa que nos vai fazer acompanhar maioritariamente a rapariga que está a receber esta família na própria casa, não é uma casa que ela comprou e que está a renovar, nós temos a perspectiva dela, mas depois temos aqui alguns ficheiros pelo meio que nós depreendemos serem pesquisas tipo Google ou assim, que nos mostram algumas trocas de mensagens em grupos, em fóruns, notícias que saíram sobre um determinado assunto, e a questão é que isso parece tudo muito desconexo. No entanto, faz sentido para a história. E a parte que me irritou um bocadinho em relação a esses ficheiros é que no final desses ficheiros geralmente tem código Morse. E eu pensei que a mensagem de código Morse ia ser extremamente importante. Não é. É giro, é. É giro vocês estarem a pegar nesse código e estarem a destrinçar. Se é essencial para a história, não. Se vos vai dar uma perspectiva diferente sobre a história, também não. É um livro em que vocês no final vão ficar a olhar, a nadar na maionese, a tentar perceber o que raio é que acabaram de ler. Porque é um livro que acaba por permitir várias interpretações daquilo que está na história, daquilo que nos está a ser entregue. E portanto, como eu disse, é uma comidela de cabeça. Se vocês estiverem com muita vontade de ter uma comidela de cabeça com alguns elementos de terror, mas que não é necessariamente terror, então definitivamente um livro para lerem, porque é efetivamente um conceito um bocadinho diferente, apesar de me lembrar aqui elementos de alguns filmes, por exemplo, ou alguns livros. É um livro que é muito comparado a House of Leaves, que eu ainda não li, está aqui, por isso é que eu estou a olhar para o lado, mas que eu não sei até que ponto eu acho que é o facto da casa em si acabar por ter uma vida própria. E portanto, para quem quer assim uma coisa estranha, diferente, vale a pena. E depois, porque uma pessoa não pode viver só de livros mais pesados, de vez em quando tem de ter uma história assim mais fofinha pelo meio, e neste caso, a minha segunda leitura de agosto foi 15 Dias, de Vítor Martins. Na realidade, eu queria ter lido este livro o ano passado, não consegui ler no verão, e depois pensei, ok, não foi este verão, há de ser no próximo. Porque efetivamente é uma história que, como é passada na altura das férias do verão, faz muito sentido estarmos a ler quando estamos a passar um bocadinho pelo calor, pelo tipo de situação em que as personagens estão aqui a viver. E portanto, o que é que nós temos aqui no 15 Dias? Temos o Filipe, que está nas férias da escola e que está a pensar em tudo o que vai fazer, ou que não vai fazer, estando sossegado em casa. De referir que o Filipe é um garoto gordo e que isso acaba por condicionar a forma como ele se vê a si próprio e a forma como ele se relaciona com as pessoas que estão à volta dele. Não necessariamente com a mãe ou com os melhores amigos, que são as pessoas que nós temos aqui para tabular um bocadinho estas interações, mas a forma como ele se vai vendo ao espelho, a forma como ele se relaciona com ele próprio é algo que está muito presente neste livro. Portanto, nós temos muito explorado esta questão da imagem corporal e no caso do Filipe nós temos alguém que é gordo, mas muitas vezes uma pessoa não precisa sequer de estar um bocadinho fora dos padrões da sociedade para achar que há algo de errado em si, seja porque não gostamos particularmente de algum aspecto, o que quer que seja. Muitas vezes o espelho é um dos nossos inimigos, mas porque o que está aqui é o nosso maior inimigo. E, portanto, é muito interessante ver a forma como o autor explora aqui esta questão do peso e na forma como estas personagens se vão relacionando. Porque o que acontece é que o Filipe está deserto para estar sossegado em casa, mas descobre que vai ter companhia durante as férias, porque uma das vizinhas vai passar algum tempo fora, umas semanas fora, e para não deixar o filho sozinho em casa, vai acabar por deixar o filho com a vizinha. E, portanto, o Filipe, na realidade, não se vê com uma pessoa qualquer enfiada lá em casa a passar lá o tempo, mas sim com o rapaz por quem ele tem uma paixoneta. E, portanto, todas estas questões acabam por levar aqui a uma história muito fofinha. A maneira como o autor explora toda esta questão
questão de identidade, de imagem corporal, estamos a falar aqui também de personagens que são LGBTQIA+, portanto tem a questão da identidade também, a questão da orientação sexual. A forma como tudo isso está explorado é feito de uma forma tão carinhosa, tão bonita, tão positiva, de certa forma, apesar das questões de imagem corporal serem algo que acaba por nos afetar muito e geralmente de forma extremamente negativa, a forma como as coisas estão exploradas neste livro é muito bonita. Além disso, ainda explora aqui diferentes formas de maternidade. No sentido em que nós vamos ter aqui a contraposição entre a mãe do Felipe, que é uma pessoa muito ligada às artes, é uma pessoa muito liberal, uma pessoa que dá espaço ao filho para crescer e para se desenvolver, para descobrir quem ele é enquanto pessoa, e temos também a mãe do Caio, então o rapaz que vai viver lá durante algumas semanas, que é extremamente controladora, que está constantemente em cima, uma mãe galinha, uma mãe helicóptero, daquelas em que não dá para dar um passo sem ela estar a perguntar o que, quando, como, com quem, por aí fora. E acaba por se ver muito a forma como isso acaba por afetar a forma como estas duas personagens se desenvolvem e a relação que têm consigo próprios e também com a mãe e com as pessoas que estão à volta. Um livro que eu gostei imenso de ler, efetivamente muito fofinho, portanto se estiverem à procura de uma leitura de verão, eu sei que é um livro em que as personagens são novas, para todos os efeitos é considerado um jovem adulto, mas se vocês quiserem um livro que aborde estas temáticas de uma maneira assim muito positiva, muito bonita, então definitivamente 15 dias vale muito a pena. Depois fui para um livro de uma autora que eu já conheço, já li 2 livros de não-ficção da autora, na realidade este também é um livro de não-ficção, no entanto é um livro que foi publicado de forma póstuma e isso acaba por ter alguma influência na forma como nós percepcionamos este conjunto de textos. E eu estou a falar de Notas para John, da Joan Didion. Eu li O Ano do Pensamento Mágico e Noites Azuis, que são livros em que a autora está a explorar o luto da perda do marido e da filha, no fundo. E, portanto, ela tem 2 formas bastante diferentes de lidar com o luto em ambos os casos, o que é normal. Nós temos formas diferentes de lidar com a perda e, por muito que tenhamos 2 pessoas que nos são muito próximas, essas perdas vão ser vividas de forma diferente por coisas que nós muitas vezes não conseguimos sequer controlar. No entanto, Notas para John faz referência aqui a coisas que ela foi escrevendo à medida que foi tendo algumas consultas de psicoterapia. E, portanto, nós estamos a ver este livro, este conjunto de textos, é quase uma entrada direta para algo que a autora estava a viver, a sentir, a explorar quase de forma interna e que acaba por nos parecer quase como se estivéssemos aqui numa sessão de voyeurismo para algo que se calhar nós não devíamos estar a ver. Esta sensação fica extremamente presente, principalmente no início do livro, porque lá está, nós sabemos que isto é uma publicação póstuma, nós sabemos que isto foi encontrado já depois da autora ter morrido e, portanto, é tudo escrito de uma forma extremamente pessoal. Como o título diz, são notas que ela foi escrevendo para o marido e, portanto, era a forma dela de lidar com as sessões de psicoterapia que estava a fazer e, no fundo, ela vai escrevendo quase como se estivesse a explicar e a dizer tintim por tintim o que tinha acontecido nas sessões. E, portanto, nós estamos a ver algo que acaba por ser um bocadinho repetitivo, no sentido de ela disse, eu respondi e, portanto, há aqui muito daquilo que foi feito ao longo da sessão e depois também as coisas que isso fez com que ela pensasse e que não seria assim aquilo que ela iria lembrar-se de forma mais imediata. Eu não sei se estou a fazer sentido naquilo que estou a dizer, no entanto, essa questão do ela disse, ele disse, pode se tornar um bocadinho cansativo, mas ao mesmo tempo, à medida que vão avançando, vão começando a entrar mais na dinâmica da escrita do livro e acaba por já não causar essa sensação de estranheza de estarmos a ler qualquer coisa que não devíamos. Principalmente porque muitas destas sessões acabam por abordar uma questão que nós vemos também já explorado nas Noites Azuis, que é o facto de a autora estar a tentar lidar com algum afastamento da filha Quintana. E a Quintana é uma menina que eles adotaram em bebê e, no fundo, há aqui muitas questões a nível de maternidade também sobre a forma como
este casal acabou por se relacionar com a filha. Ela era alguém que tinha muita tendência a depressões e a algumas situações de abuso, principalmente a nível de consumo de álcool, e portanto muito do que está aqui, no fundo, é a Joan Didion a ser confrontada com a forma como se relacionou com a filha desde muito cedo. E o facto dessas interações estarem condicionadas já pela relação que ela própria tinha com os pais e com a forma como cresceu, as coisas que foram exigidas dela, as coisas que ela tentou evitar, mas que às vezes tentamos evitar e acabamos por perpetuar. E é isso que é extremamente interessante neste livro, é nós vermos o processo terapêutico a dar aqui as engrenagens, no fundo, entre as sessões e aquilo que fez com que a Joan Didion ficasse a matutar e a pensar e a relembrar e a perceber efetivamente de onde vêm. E, portanto, se este livro faz alguma coisa, é mostrar que efetivamente todos deveríamos passar por alguma situação de psicoterapia e de ter acompanhamento e perceber melhor de onde vêm determinadas reações, a forma como reagimos ao mundo, a forma como reagimos às coisas que nós próprios fazemos. E, portanto, é um livro que primeiro estranha-se e depois entranha-se e, efetivamente, acaba por ser um excelente exemplo do porquê da terapia ser muito importante para compreendermos melhor tudo, no fundo, nós, aquilo que nos rodeia por aí fora. E, portanto, estranha-se, depois entranha-se, parece voyeurismo, mas também nos faz olhar para dentro. Se vocês têm algum tipo de reticência relativamente à terapia, a irem visitar um psicólogo, leiam este livro, porque dá para perceber muito bem a reação da autora ao ser confrontada com algumas coisas e ver essa evolução, no fundo, a forma como ela própria vê a terapia, a forma como acabou por ir moldando a relação que ela queria manter, mas não sabia exatamente como atingir o tipo de relação que tinha com a filha. Portanto, não sei se alguma coisa do que eu disse fez sentido, mas sinceramente vale muito a pena porque abre os olhos para algumas situações diferentes e que nós nem sempre pomos em cima da mesa. Ora, a leitura seguinte foi aqui o Apanhadores de Bagas, de Amanda Peters. Eu estava muito curiosa com este livro. Para começar, esta capa é linda. Eu adoro mirtilos, portanto, a capa, os olhos também comem. A capa foi a primeira coisa que chamou, mas eu não compro livros pela capa. A verdade é que esta sinopse é extremamente interessante. Nós temos aqui uma família de indígenas nos Estados Unidos da América que todos os anos fazem quase uma peregrinação até ao sítio onde vão estar a trabalhar durante o verão a apanhar bagas, a apanhar mirtilos. E, portanto, eles são contratados durante o tempo de verão para estar a fazer esse trabalho. No entanto, este livro acaba por começar na altura em que uma tragédia se abate sobre esta família e a filha mais nova deles desaparece. Há um momento em que um dos filhos está com ela, estão ali a partilhar um almoço, ele vira costas e vai fazer outra coisa e eventualmente a garota nunca mais volta a casa. E isso acaba por ser uma tragédia que afeta as décadas seguintes. E portanto nós temos aqui um livro que começa na década de 60 e eu penso que é mais ou menos no ano 2009 que estamos aqui a ter uma narrativa no presente. E portanto nós estamos a ver aqui uma narrativa no passado, uma narrativa no presente, temos a forma como esta situação acabou por quebrar esta família, acabou por criar fissuras entre os membros da família, a forma como este desaparecimento acaba por afetar cada um destes membros, principalmente da perspectiva do irmão que tinha estado com ela pela última vez, portanto foi a pessoa que a viu pela última vez. Aquelas situações de ficar a pensar nos se eu tivesse feito de uma forma diferente ela ainda estaria aqui, se eu a tivesse obrigado a ir para casa comigo, se eu tivesse ficado com ela mais tempo, o que é que teria acontecido? E portanto é alguém que fica muito traumatizado por aquilo que poderia ter feito e não fez, porque no fundo não sabemos o que é que vai acontecer e portanto as nossas ações geralmente não são com base numa previsão de que alguém poderá desaparecer, muito menos uma criança para aí de 7 anos estar preocupada com a garota de 4. Eu penso que era mais ou menos esta diferença de idades que eles tinham. Pode não ser, porque lá está, eu já li este livro em agosto. O que é que acontece? Nós vamos ter aqui uma outra parte da narrativa em que nós vamos acompanhar outra família e vamos ver a relação que existe também entre os membros dessa família. São pessoas que são muito fechadas,
que praticamente não se relacionam com as pessoas que estão à volta. A mãe é uma pessoa extremamente ansiosa e alguém que está constantemente preocupada com o que poderá acontecer se, e portanto a filha dela nem sequer pode sair do limite da casa, não pode sequer estar muito tempo na rua, na parte do jardim. Portanto, nós vamos estar a acompanhar estas duas famílias, mas este livro fala de situações que podem não ter acontecido a esta família em específico, porque esta família é ficcionada. No entanto, é uma situação, o que é explorado neste livro é uma situação que aconteceu muito tempo, muitas vezes, nos Estados Unidos da América, e que nos leva aqui a pensar e repensar a forma como nós vemos pessoas e como nós vemos os direitos que os outros têm. E portanto, uma história que sinceramente fez-me chorar algumas vezes, porque é complicado, e principalmente pensar que houve pessoas a passarem por isto. E portanto, nós temos aqui então uma família que nunca desiste de descobrir o que é que aconteceu com aquela criança. A mãe não acredita que ela tenha morrido, acredita que possa ter acontecido outra coisa, mas que ela ainda está viva pelo mundo. E temos aqui os irmãos a lidar com isso, o pai a lidar com isso, a forma como este acontecimento, este desaparecimento acaba por condicionar toda a família, como eu tinha dito logo no início, e a forma como cada um destes membros se relacionam. Portanto, eu não vou dizer mais do que isto. Eu acho que é um livro que vale muito a pena ser lido. Acho que se nunca leram nada dentro desta temática, vale muito a pena. Se nunca leram nada de um autor indígena, vale muito a pena. E, portanto, vão para esta leitura sem pensar duas vezes, porque, no mínimo, vai-vos fazer ver coisas de outra perspectiva. E na realidade, mantendo aqui as leituras com uma temática um bocadinho mais pesada, tenho aqui Rio de Gelo, de Ariel Lawhorn, em que nós vamos acompanhar uma parteira ao longo de um inverno inteiro. E a parte interessante deste livro é que a história foi baseada numa parteira que efetivamente existiu, é figura histórica, e existe um diário que ela deixou para trás. Aliás, eu penso que são vários diários, ela tinha vários volumes, diários esses que ainda podem ser consultados com a devida autorização, e portanto a autora acabou por usar esses diários que eram escritos numa forma muito crua, muito direta, em que a autora dos diários escrevia o dia, qual era, como é que estava mais ou menos o tempo, o que é que ela tinha feito nesse dia, que pacientes tinha visitado, e portanto há muita coisa que esses diários acabam por deixar nas entrelinhas, ou que acabam por não explorar, porque lá está, é o diário de uma parteira, é o diário de alguém que está a acompanhar toda uma vila, as pessoas da vila, e no fundo é confrontada com muitas coisas que acabavam por muitas vezes estarem a tentar ser varridas para baixo do tapete. E portanto nós estamos aqui a acompanhar Martha Ballard, que está a ser chamada a tribunal, como seria efetivamente na época, para no fundo dizer o que sabia sobre um determinado caso. Havia muitas situações em que as mulheres apareciam grávidas e não diziam quem era o pai. Geralmente a parteira saberia essa informação, e havia muitas situações especificamente em que o facto da mulher não querer dizer quem era o pai era por ter sido vítima de abusos sexuais. E portanto, muitas vezes em tribunal era o sítio onde a parteira seria chamada a depor e a dizer então qual teria sido a situação em que ela teria dado apoio àquela mulher em específico e o porquê então de haver um caso de violência, de assédio, de assalto, de abuso. Portanto, nós temos aqui a Martha Ballard, é a personagem que nós estamos a acompanhar. Tudo isto começa no dia em que o rio gelou, e no fundo todas as situações que estão aqui acabam por ficar fechadas no dia em que começa o degelo, e daí o rio de gelo, porque nós acompanhamos aqui cerca de 3, 4 meses, é o tempo em que o rio esteve efetivamente gelado e não dava para ser usado para fazer as travessias que eram feitas por água. E o que é que eu tenho a dizer sobre este livro? Na realidade, apesar da temática ser um bocadinho mais pesada, eu ri muito com algumas situações. Para começar, adorei a personalidade que a autora acabou por incutir aqui na escrita
na medida que nos vai contando mais sobre a Marta. As interações que ela tem com as pessoas que estão à volta dela, com o marido, com os filhos, com os pacientes dela, com o facto de ter aparecido um médico nesta vila e que acaba por lhe roubar alguns pacientes, mas ao mesmo tempo é alguém que não está de todo preparado para lidar com situações do feminino. A questão toda do machismo de se é um médico, se é formado, então é porque sabe, mas depois acaba por colocar as pacientes em risco. Como é que se lida com isto? A forma como a autora escreve estas interações tem toquezinhos de humor e de ironia que são... adorei. Adorei, para mim, ótimo. Além disso, cada vez que esta mulher abre a boca faz um burn, ela mete as pessoas no lugar delas e, efetivamente, isto é algo que só uma parteira poderia fazer. Porque a forma como ela conhece os pacientes, a forma como ela conhece as pessoas da vila, o facto dela estar atenta, o facto dela ser alguém que os acompanha há muitos anos, faz com que ela saiba exatamente onde tocar, quais são os pontos-chave para tocar e doer. Portanto, nós temos aqui várias situações a acontecer, várias situações em que a Marta está a ser chamada a tribunal. Penso que são dois casos diferentes que nós acompanhamos aqui no livro e que acabam por estar relacionados de certa forma, mas vemos mais do que isso a forma como ela vai levando o dia a dia dela, portanto, a forma como ela lida com casos em que não percebe exatamente o que está a acontecer, portanto, o que é que ela faz nesses casos, a forma como ela se relaciona especificamente com o marido. E há uma coisa que eu quero deixar aqui bem clara, e eu já disse isto antes relativamente a romances históricos que são baseados em factos verídicos e que depois há certas coisas que eu não gosto muito da forma como os autores exploram. Neste caso, a autora mantém as pessoas com os nomes que a Marta usava no diário e, portanto, todas as pessoas que aparecem aqui são pessoas reais, são casos reais em que ela esteve a fazer esse tipo de assistência. No entanto, óbvio, a nível de interação para lá do que estava no diário é ficcionado. No entanto, isso já não me incomoda tanto como ficcionar as pessoas que estavam à volta da pessoa real. E, portanto, eu gostei muito da forma como a autora conseguiu dar aqui a volta, a roupagem que ela deu a esta história, a forma como ela deu voz a esta personagem que é esquecida, mas a verdade é que ela ainda ajudou muita gente, principalmente em tribunal, e portanto a história passa-se em 1789 e, como eu disse, é uma mulher incrível. Sinceramente incrível, vale muito a pena ler este livro, gostei imenso desta história, gostei imenso da Marta, adorei o marido, não sei se ele tinha esta personalidade, mas sinceramente espero bem que sim, porque era preciso um grande homem para esta grande mulher, portanto se não conhecem esta parteira, vale muito a pena. A seguir, na realidade, vem uma das desilusões do ano. Não estava nada à espera, porque há muita gente que adora este livro. É um livro de banda desenhada, estou a falar do Tu És a Mulher da Minha Vida, Ela, a Mulher dos Meus Sonhos, de Pedro Brito e João Fazenda. A capa chamou por mim, no entanto, a nível de ilustração, não é de todo o meu género de ilustração, mas podia dar-se o caso de eu não gostar particularmente da ilustração, mas a história funcionar. Não funcionou. Por um motivo muito simples, não gosto particularmente do tipo de história que está a ser contada. E isto é algo que eu já não gosto particularmente. Em prosa, não fica melhor com o formato de banda desenhada. E portanto, nós temos aqui um casal, as coisas não estão a correr muito bem. Há aqui uma questão de egos, há uma questão de ambições, mas depois acabamos por perceber que não são só esses problemas, há outras coisas que estão envolvidas. E na realidade não gosto particularmente da forma como estas duas personagens se relacionam e, portanto, o que é que eu acho que as pessoas costumam gostar neste livro? É o facto de ser algo que acaba por ser transversal na realidade à maioria das pessoas. Nem sempre uma relação corre bem. Nós temos os nossos amigos que estão à nossa volta e que às vezes conseguem ajudar ou dar uma palavra de alento ou fazer com que vejamos as coisas de uma perspectiva diferente, que se dê
alguma oportunidade a situações que no fundo nós às vezes achamos que já terminaram, às vezes já terminaram, outras vezes ainda há salvação, portanto às vezes é uma questão de nos esforçarmos mais, de estarmos mais envolvidos, de criarmos aqui momentos de conexão um bocadinho maiores. Ao mesmo tempo temos muito a questão criativa, porque do que me lembro, lá está, ela é artista plástica e portanto o mundo dela é muito exposições, falar com pessoas, ser carismática, chamar a atenção para as coisas que faz, criar conexões com outros artistas, e é um mundo em que isso é muito necessário, e ele é escritor e está empancado na escrita dele. E portanto, eu penso que de certa forma há muitas coisas em que alguém que leia este livro vai se conseguir rever, daqueles momentos em que nós achamos que a nossa vida estagnou, mas também não sabemos exatamente o que fazer para sair desse marasmo. Acabamos por sentir que a nossa vida está tão estagnada que até as nossas relações estão estagnadas, e às vezes aparece uma musa. E portanto o facto de algo surgir na nossa vida e que nos faz olhar para a vida de uma maneira diferente, ver a vida com cores diferentes, se calhar acaba por nos criar aqui uma falsa sensação de se calhar é só isto que está mal, se calhar eu consigo dar a volta de outra maneira. Eu não estava à espera a questão da mulher dos meus sonhos que fosse efetivamente alguém que aparece nos sonhos. A partir do momento em que isso acontece, eu acho que criei aqui alguma expectativa relativamente a essa personagem. Acaba por haver aqui um toquezinho de realismo mágico relativamente a esse sonho, precisamente por causa desta planta que aparece na capa. E portanto, para quem quer uma história que acabe por incidir muito sobre essa questão do estou estagnado na minha vida, não sei o que fazer, se calhar só preciso de uma iluminação, talvez vocês gostem deste livro. Pessoalmente não funcionou, mas como eu disse, há muita gente que adora esta história e portanto penso que se revêem muito na personagem principal, que é aqui o Tomás, que está a tentar dar a volta à vida dele, está a tentar sair do bloqueio de escritor com que está a lidar, e portanto acaba por tentar encontrar aqui formas de sair um bocadinho da rotina, de ser um pouco diferente. Depois as outras coisas da história é que efetivamente não funcionaram para mim, a relação que ele tem com a Elsa, não. Portanto este livro eventualmente vai procurar uma nova casa, ficam já a saber. Por aqui, se alguma das coisas que eu disse ressoa convosco no sentido do se calhar ia gostar, então força, porque o que não resultou para mim não significa que não vá resultar convosco. Portanto, nada como experimentar. E por último, um livro que eu já estava extremamente curiosa há muito tempo, porque eu fui vendo a autora a partilhar algumas frames, algumas imagens deste livro, e que eu finalmente, sei lá, eu acho que tenho este livro aqui em casa há um ano, finalmente fui buscá-lo para ler, finalmente voltei a Joana Afonso, tenho aqui o Bestiário da Isa. E o que é este livro, na realidade? E isto acho que é importante para quem for para ele. Este livro foi escrito com o intuito de ser uma história para o sobrinho da Joana. E portanto é uma história que está muito encostada, no fundo, ao facto de nós termos uma tia que tem um trabalho, neste caso, muito diferente, porque o que ela faz é lidar com monstros, com criaturas mágicas, quase como não é um zookeeper, não é uma pessoa que trabalha no zoo, mas é alguém que é chamado para resolver problemas. Imaginando que o monstro aparece num sítio onde não é suposto, está a criar o caos. Esta personagem é chamada, a Isa, é chamada para resolver o problema. No entanto, há um dia em que ela tem de ficar a tomar conta do sobrinho, mas ao mesmo tempo é chamada para uma emergência e portanto ela tem de levar o sobrinho. E basicamente aquelas situações de as crianças, vocês dizem, fica aqui, não te mexas, não faças barulho, elas nunca ficam no sítio e fazem sempre barulho. E portanto isso acaba por destabilizar aqui este ser que a Isa está a tentar apanhar. E o que é que nós temos efetivamente neste livro? Nós temos uma aventura entre tia e sobrinho, algo que
lá está, muito saído da imaginação. Nós vemos aqui a Isa também numa questão de ela já não se sente muito confortável, aliás, se calhar nunca se sentiu muito confortável com o trabalho que está a fazer, porque ela gosta muito destes seres, não necessariamente para os estar a apanhar e a condicioná-los e metê-los numa jaula, mas mais no sentido de gostar efetivamente deles, gostar de os estudar, gostar de perceber como é o habitat, como é a relação entre eles e os outros seres, ou então com a sua prole, a sua descendência. E nós vemos aqui, maioritariamente, de que forma uma criança acaba por trazer cor à nossa vida. E, portanto, a Isa está muito aborrecida com o trabalho dela, é uma coisa que ela muitas vezes até deixa os seres desaparecerem assim. Não consegui apanhar. Portanto, ela está a pensar mudar de trabalho. Mas, de que forma é que o facto dela ter um sobrinho acaba por influenciar nessa decisão? Foi um livro que eu achei super amoroso. A história é basicamente isto. É uma tia que vai buscar o sobrinho e acaba por ser chamada de emergência ao trabalho e acaba por ter de o levar. E, portanto, como é que, numa situação em que há o risco de pôr a criança em perigo, como é que isto tudo se desenrola? É isto, não é muito mais. No entanto, é a forma como a Joana dá cor e vida a esta relação entre tia e sobrinho, e a forma como ela acaba por explorar esta questão de as crianças às vezes nos darem respostas que nós às vezes não queremos ver. E muitas vezes é isso, é o não queremos ver, porque vão dar mais trabalho, porque implica sair da nossa zona de conforto. Portanto, um livro que eu achei extremamente fofinho, porque se vocês tiverem crianças na vossa vida, vocês sabem que isto efetivamente é algo que influencia muito a forma como tomamos decisões. E, portanto, Praga Monstro, apanhamos-los todos. Se vocês quiserem um livro muito fofinho que explora esta questão então da relação tia-sobrinho, definitivamente este livro da Joana é a fofura personalizada. Portanto, são estas as minhas leituras do mês de agosto. Espero não me ter enganado relativamente à história de nenhum deles, porque, como eu disse, os livros não têm validade. A minha memória é que tem, pelo menos não é grande coisa, e portanto eu espero não me ter enganado efetivamente em nenhuma parte da história, mas também se tiver havido algum engano, se eu estiver a editar isto, já é tudo cortado. Se eu vir que me enganei, não passa para aí. Eu tento dar a volta. No entanto, tive aqui leituras muito diferentes entre elas, leituras que me encheram muitas medidas, tirando aqui que pronto, foi interessante conhecer, não vai ficar na memória. No entanto, livros muito diferentes. Digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, se algum deles já estava na vossa pilha de eu vou manter este livro debaixo do olho porque talvez eu queira ler. Se aquilo que eu disse sobre o livro acabou por ajudar a fazer com que se mantenha nessa lista ou que saia desta lista, porque, convenhamos, as coisas que funcionam para mim não têm de funcionar para vocês e as coisas que funcionam para os outros não têm de funcionar para mim. E, portanto, deixem-me isso tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!